O clenbuterol é uma substância que pode promover o emagrecimento por ter uma ação termogênica maior que a efedrina, gerando um altíssimo gasto energético. Mas por que ela não é comercializada para esse fim aqui no Brasil? Por que os atletas usam se ela é considerada doping? Se ela emagrece, vale a pena testar seu uso para promover mais resultados? No vídeo de hoje eu quero te esclarecer com detalhes essas dúvidas, te mostrando como ela age no organismo, como que normalmente os atletas o utilizam e quais são os seus reais resultados. Olá pessoal, eu sou a Lou, sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre o clenbuterol. O clenbuterol é uma substância com efeito termogênico, cuja premissa é aumentar o gasto energético, promovendo uma maior oxidação de gordura e com isso auxiliando na perda de peso. O seu mecanismo está relacionado com a ativação do receptor beta-2 para a promoção desses efeitos. Falando desse receptor, além da parte termogênica, nós temos mais duas funcionalidades associadas a ele. Uma delas está relacionada ao efeito anabólico. Isso porque quando nós ativamos o receptor, temos também uma ativação da via mTOR, que promove uma maior síntese proteica, estimulando a hipertrofia. No entanto, os estudos mostram que, além de ser uma mudança muito sutil, ela é mais significativa em pessoas com mais de 50 anos e ainda assim não possui total relevância clínica para essa finalidade. Inclusive, os atletas, quando utilizam clenbuterol, eles não usam pensando em efeito anabólico, e sim em efeito termogênico. Já o segundo efeito associado a esse receptor é o da broncodilatação, que responde à primeira pergunta que eu fiz lá no início do vídeo sobre ele não ser comercializado aqui no Brasil. O clenbuterol, em outros países, ele até é vendido comercialmente, mas aqui o seu uso é exclusivo para equinos. Ele é um broncodilatador para cavalos. Inclusive, os atletas, para conseguirem adquiri-lo, precisam de receita veterinária. Agora, eu quero levantar um questionamento que foi algo que eu me perguntei muito durante a especialização, enquanto eu estudava todos os compostos que já foram testados como suplementos até hoje, que é: por que alguém usaria um remédio para cavalo pensando em melhorar seu desempenho no treino? Por mais estranha que essa pergunta pareça, a resposta é muito mais simples do que se possa imaginar. Conforme eu expliquei no meu vídeo anterior, a suplementação, a sua prática, ela surgiu através da observação e da experimentação. Isso está diretamente relacionado com o formato que eu gravo os vídeos aqui no canal, mostrando como funciona o mecanismo de ação de cada substância. Por quê? Basicamente, os estudiosos observavam a reação dos animais frente ao composto e, com o conhecimento que eles já tinham sobre a parte fisiológica humana, eles criavam uma hipótese. Se em cavalos o clenbuterol interage com o receptor beta-2 e eu sei que em humanos essa ativação tende a promover um maior gasto energético e um efeito anabólico, se eu suplementar com clenbuterol em uma pessoa que treina, teoricamente, eu teria mais resultados. Por mais que tenha a comercialização do clenbuterol em outros países e que seu uso seja muito comum entre atletas, nós só temos até o momento um estudo em humanos que comprova sua ação enquanto termogênico, e isso é muito pouco. Não tem um respaldo quanto ao risco da sua utilização. Por mais que a prática da suplementação tenha surgido de testes, muitos deles foram letais. Então, quando você for escolher o que você vai testar, tenha sempre em mente quais são os riscos que você está correndo. Agora eu vou explicar como normalmente os atletas utilizam, não porque eu recomendo, mas para que vocês entendam com detalhes sobre esse composto, já que nós temos tão pouco estudo sobre ele. O clenbuterol, ele age de forma específica sobre o receptor. Por conta disso, ele causa sua saturação. Significa que o uso crônico gera dessensibilização e, consequentemente, a diminuição do seu efeito. Por isso, seu uso é feito em uma média de 1 a 2 meses, normalmente pré-competição, e dificilmente a pessoa consegue manter seu uso por 6 meses, como é feito com a efedrina, por exemplo. Apesar disso, seu efeito pode ser prolongado se usado de forma combinada com hormônios tiroidianos, em específico o T3, e o cetotifeno. Isso porque esses dois compostos aumentam a expressão do receptor beta e com mais receptor disponíveis nós temos um maior efeito do clenbuterol. Apesar disso, o seu uso se limita somente a 3 meses de uso, então não é tão relevante. Inclusive,
a utilização de hormônios tiroidianos causa um efeito rebote muito mais pronunciado quando comparado ao uso isolado, então não compensa utilizar. Falamos sobre o efeito rebote quando nós estudamos sobre a efedrina, e aqui a aplicação é a mesma. O efeito rebote ele vai acontecer mesmo que seja feito desmame. Então, quando você diminuir o seu uso, ou até quando ele for perdendo o seu efeito, você vai ter uma diminuição do gasto energético e com isso vai voltar a engordar. Sem contar que ele provoca efeitos colaterais muito pronunciados, como taquicardia, aumento da pressão arterial, dores de cabeça, irritabilidade, cãibra, tremor muscular involuntário e aumento da frequência cardíaca. Resumindo, o clenbuterol é um broncodilatador para cavalos, usado como termogênico para perda de gordura sem indicação clínica para essa finalidade. Ele não pode ser utilizado de maneira crônica por longos períodos. Quando você termina o seu uso, você tem um efeito rebote que vai te fazer voltar a engordar e você ainda vai ter que lidar com fortes efeitos colaterais. Então, é você quem vai me responder a última pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo. Vale a pena suplementar com clenbuterol para ter mais resultados? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que vocês curtam caso ele tenha sido verdadeiramente útil para vocês. Isso me ajuda a saber se eu estou conseguindo responder de forma clara os principais questionamentos a respeito da suplementação. No próximo, nós falaremos sobre os vasos dilatadores e apesar de já ter uma programação do que eu quero entregar aqui para vocês, comentem caso vocês tenham algum assunto que queiram saber com mais detalhes, que queiram que eu grave algum conteúdo, que assim a gente consegue trazer exatamente aquilo que vocês procuram. Não se esqueçam de maratonar os outros vídeos que tem na playlist para vocês entenderem mais a fundo tudo sobre a suplementação e até o próximo vídeo.